para quebrar todas as obras do maligno, para nos trazer bênção, para nos trazer vitória. Então você em Cristo é mais do que vencedor. Aleluia. Você escolheu a melhor parte, está na casa de Deus. Oh Deus maravilhoso, porque enquanto você está aqui, meu irmão, Deus está trabalhando na vida dos seus. Aleluia. Glória ao nome santo de Jesus. Quando o joelho dobra, aleluia, as nossas forças são renovadas. Aleluia. Paulo lhe diz: quando eu penso que eu estou forte, então a circunstância me coloca de joelho para mostrar que é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Nós estamos, meus amados irmãos, diante de um texto bíblico. O livro de Números está entre os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como o Pentateuco, a Torá dos judeus, pois ele traz a história da nação. O livro de Gênesis fala da criação, dos patriarcas. O livro de Êxodo fala da saída daquela nação que foi escravizada e das bênçãos de Deus sobre a nação de Israel. No capítulo 22 do livro, Israel ele vem de vitórias. Israel ele pede para um rei por nome Seom de Esbom para passar ali no território, e eles dizem assim: olha, a gente vai passar no território de vocês, mas a gente não vai mexer na vinha, a gente não vai tomar água do poço, só para a gente passar em paz. E aí o inimigo se levantou, e Deus disse: se eles se levantar, eles vão ser derrotados, porque eu sou contigo. Aleluia. Todos aqueles, meus irmãos, muitas das vezes a gente vai na boa intenção para abençoar, e o inimigo se levanta para cair por terra. Aleluia. E no capítulo 23 do verso 8, nós vemos aqui um rei por nome Balaque, o rei de Moabe. Moabe é um dos filhos de Ló, juntamente com a sua filha, no ato incestuoso ali. Imagine aquela nação de Moabe, uma nação idólatra, uma nação que não temia a Deus. E quando as pessoas não temem a Deus e olham para você, ele vê um brilho diferente, ele vê vitória, ele vê que algo vai mudar. E esse rei, por nome Balaque, ele observa ali a nação de Israel nas campinas, acampado, e ele percebe ali que ele não tem chance de vitória. E quando as pessoas percebem o que Deus colocou em você, a sua capacidade, ela procura meios, de maldição. Contrata ali um homem por nome Balaão, profeta, e a princípio ele começa bem, ele começa a ser usado por Deus, dizendo: olha, esse povo não tem como amaldiçoar, é um povo abençoado por Deus, e Deus não permite que eu vá até vocês. Mas o inimigo ele não se cansa, meus irmãos, ele persiste, ele aumenta a oferta. E aí ele volta com homens mais importantes, com coisas mais atrativas. E eu lendo esse texto no profundo, o que chama a atenção é que Deus permite que o profeta vá, mas diz que a ira do Senhor se acendeu. E parece até uma contradição. Nem tudo, meus irmãos, que Deus permite, Deus se agrada. Porque a primeira palavra de Deus foi: não vai, essa nação não tem parte comigo. E aí, sabendo das vantagens de honraria, ele vai na intenção de tirar vantagem. E Deus permite, sabe por quê, irmãos? Porque quando o homem ele cresce, Deus joga por terra. Nós vamos ver no texto que ele vai sair envergonhado, mas Deus vai usar ele. Sabe por quê? Porque o homem não pode frustrar os planos de Deus. Aleluia. O homem é simples projeto de Deus. Nós somos muito pequenos diante de um Deus tão grande. Nós somos diante de Deus como nada, irmãos, como um sopro. A Bíblia diz que o homem é como um sopro, como a erva que cai, e foi-se a vida do homem.
mas o Senhor nos escolheu para estarmos aqui, porque, como foi cantado através dos hinos, Deus tem um projeto na minha e na tua vida. Aleluia! E esse projeto, aleluia, vão se cumprir em nome de Jesus, porque no livro do profeta Isaías, a mão do Senhor está estendida e não encolhida. Aleluia! Mas nós precisamos estar na posição que Deus quer. Israel estava lá na posição, adorando o nome do Senhor, e por 3 vezes tentaram amaldiçoar e Deus abençoou. Sabe por quê? Porque no livro do profeta Isaías 54:17 diz assim a palavra do Senhor: toda ferramenta preparada contra nós não prosperará, e toda língua que se levantar em juízo será condenada. Essa é a herança do Senhor e do teu servo. Não adianta, irmãos. Aleluia, não adianta inveja, não adianta macumbaria, não pega, aleluia, porque a palavra de Deus é maior do que todas as coisas. Aleluia, a palavra de Deus é maior. A última palavra ela não vem do médico, a última palavra ela não vem desta terra, a última palavra ela vem do Senhor. Aleluia. E aqui nós vemos, aleluia, o povo como modelo. Aquela nação de Israel era para ser modelo para as nações, mas eles falharam, irmãos. Eles, não é a maldição que vai contra a tua vida, mas é o seu posicionamento diante daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Aleluia. Deus, quando eu estava lendo esse texto, pastor, colocou no meu coração para entregar para a igreja. E tudo que Deus colocou, irmãos, eu tenho que entregar. Pior do que a maldição, irmãos, é a murmuração. Não murmure, irmãos. Sabe por quê? Porque quando você murmura, você esquece do que Deus já fez na sua vida. Olha, você dormiu e acordou e está aqui porque a misericórdia do Senhor te trouxe. A misericórdia do Senhor te acompanha. A misericórdia do Senhor está dentro da sua casa, provendo, abençoando, quebrando. Aleluia, porque Ele é na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória. Então a murmuração, irmãos, fez com que esse povo ficasse no meio do deserto, no meio do caminho. Murmuravam a Deus, dizendo: olha, cadê a água? Deus fazia brotar água da rocha, que é o próprio Jesus, que é a fonte da água da vida. Aleluia. Reclamaram no deserto. Sabe, meu irmão, nós passamos no deserto. Talvez você esteja passando no deserto, sabe? Só que o deserto é a preparação para as bênçãos que Deus tem na tua vida. Israel teve que passar pelo deserto. Ele passa ali no deserto, e quando, sabe por quê? Porque quando faltar todos os recursos, seu joelho dobra e Deus, ele vai prover na tua vida. Aleluia, essa era a intenção. E Deus provia, irmãos, mas toda vez que se levantava uma dificuldade, eles murmuravam contra Moisés, se levantava contra a liderança. Não faça isso, amado. Você é a pessoa mais rica desse mundo, juntando o ouro mais caro, o diamante, a sua alma, ela foi paga por um preço impagável, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E Ele não te amou naquele momento da cruz, Ele te ama e continua contigo. Ele prometeu nos resgatar e nos dar morada. É em João 14. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou, mas vou preparar lugar para buscar a minha igreja. Louvado seja o nome do Senhor. No Evangelho segundo a narrativa de Mateus 16:18, a primeira promessa, Jesus interroga ali os discípulos, dizendo: o que os de fora falam do Filho do Homem? Uns diziam que era Elias, outros diziam que era Jeremias ou profeta maior. E aí vocês, e aí o Espírito Santo, através da vida de Pedro, diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus, que veio salvar o mundo. E aí
É meio que quando o Espírito Santo revelou Cristo, ele revela ali a primeira vez, a palavra igreja vai aparecer pela primeira vez na Bíblia, como eclésia, né? Então ele diz: edificarei a minha igreja. A igreja ela tem dono, a igreja não é do pastor Edson, a igreja não é do pastor presidente, a igreja é de Jesus. E você faz parte dela, irmãos. Aleluia, porque Deus ele vai buscar aquilo que é dele. Você faz parte. Naquele tempo de Noé, a arca representava a salvação de Deus. Hoje você está no lugar da salvação. Aleluia. E tem pessoas que têm dúvida, irmãos. Qual a garantia da salvação? Se tu creres no Senhor Jesus, tu e tua casa será salva. Se batizaram. Aleluia. Não é meritocracia. Nós não somos salvos pelo que somos. Somos bonzinhos. É a graça, é a misericórdia que todo dia nos acompanha, nos levanta. Mesmo enfrentando chuva, tempestade, vento, eu vou, porque Ele morreu por mim. Ele morreu me amando. Quando eu estava lá, Ele estendeu as mãos. Aleluia. Como aquela mulher que estava aos pés da cruz, Ele me libertou. Ele me deu valor, Ele me libertou do apedrejamento. Quantas pedras, irmãos, o mundo tem atirado, mas Jesus é aquele que nos guarda, é aquele que não tosqueneja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos debaixo das mãos de Deus. Aleluia. E Deus ele tem um projeto muito grande, pastor, nesse ministério. Glória a Deus. E aí você olha e fala assim: e o recurso? O recurso vem do céu. Aleluia. O recurso vem do Senhor. Labassurianda Amanai. Aleluia. Porque ovelha, irmão, gera ovelha. Através da sua vida, esses bancos aí vão encher. Aleluia. Almas vão ser transformadas, lavadas e remidas do sangue de Jesus. Aleluia. Não é, aleluia, não é o vaso, mas é a essência que está no vaso. Você é um vaso, irmãos. Aleluia. E cada um tem a sua capacidade, cada um tem o seu propósito, mas todos são importantes para Deus. Todos. O reino de Deus não tem maior nem menor. Tem sim aqueles, aleluia, que adoram o nome do Senhor e que vai viver lá no céu. E lá não tem briga, irmãos. Lá é comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, aleluia, a cada dia está conosco, nos provando, aleluia, nos ensinando, nos capacitando. Porque a Bíblia fala, irmãos, que nós somos como ouro. Essa aliança aqui, ela passou pelo fogo, ela foi provada até chegar no seu estágio final. E qual é o nosso estágio final? É aquilo que é incorruptível ser revestido, aquilo que é mortal ser revestido da imortalidade. Nós teremos aquele corpo glorificado do Senhor. Aleluia. Muitas das vezes a gente vê Deus chamando alguns dos nossos irmãos, uns talvez mais cedo, outros mais tarde, mas eles estão na glória do Senhor, já receberam o seu galardão. Agora o ímpio ele é sepultado, irmãos, e vai ser julgado. Mas nós temos hoje a oportunidade de estarmos aos pés do céu, se humilhando. As bênçãos, no livro de Deuteronômio 28, fala de 12 bênçãos ali aproximadamente, mas também fala das maldições. E essa maldição não vem do Senhor, porque o pecado é uma maldição. Se você fizer o que Deus ordena, seguindo a palavra de Deus, então você vai trilhar o caminho de bênção e vitória. Agora, quando você segue o caminho do mundo, então automaticamente as bênçãos ficam retidas, você passa a sofrer as consequências do pecado. E aí a gente precisa todos os dias. Olha o que diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então eu ouvirei do céu,
sararei a vossa terra. Perceba que se é condicional. Se depender de Deus, você já está abençoado, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Se humilhar e orar, não é só orar, é se humilhar. Senhor, eu sei que eu estou aqui, eu sou falho, eu sou pequeno e o Senhor é um Deus tão grande, né? Porque muitos acham que são e não são. Tem coisas, irmãos, que a gente vai se deparar e vai falar: meu Deus, só Deus na causa. Mas o teu Deus é grande, o teu Deus é poderoso, o teu Deus, aleluia, ele não perde batalha, ele é o general dos exércitos que não perde batalha. Golias amaldiçoou Davi com seus deuses e diz: olha, você vem que nem eu sou algum cão para você vir com um pedaço de pau, com pedras. Mas ele diz: você vem a mim com escudo, com lanças, mas eu vou em nome do Senhor. Quem é esse incircunciso? Ele não tem aliança com Deus. O mundo não tem aliança com Deus, mas eu e você temos aliança com Cristo. Aleluia! Não é nós, mas é aquele que está com as mãos estendidas intercedendo por nós. Eu morri por ele, eu morri por ela. Aleluia! Abençoa ele, abençoa ela. E quando nós diminuímos, o Senhor cresce na nossa vida. Aleluia, nós não somos nada. Às vezes eu estou aqui com temor e tremor. Nós fazemos parte do ministério que é aproximadamente umas 300 pessoas. Mas onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, a presença de Deus é manifesta. A presença de Deus é gloriosa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo famílias restauradas. Aleluia, Deus abrindo porta de emprego. Aleluia, a coisa está difícil aí fora, mas Deus é o provedor. Deus é o Deus que guarda, irmãos. Aleluia, você vê que em Samaria faltava tudo na época da seca, mas Deus proveu na vida do profeta e na vida de uma mulher pagã. Ali em Sarepta era um povo pagão. Mas por que Deus abençoou uma mulher ímpia e deixou de abençoar Israel? Porque ele estava fora da direção, meus irmãos. Glória a Deus. E muitos lugares que era para nós tomar posse, o ímpio está lá, por falta de posicionamento nosso. A gente precisa tomar uma posição. Não esconda o talento que Deus te deu. Se Deus te chamou para louvar, louve a Deus. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Aleluia. Se Deus te chamou, aleluia, para evangelizar, evangelize. Aleluia, porque Ele é contigo. Oh, glória. Aleluia, Deus está aqui, meus irmãos. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Vai na sua força. Eu não tenho força, mas eu vou porque Deus mandou eu ir. Aleluia. Vai, meus irmãos, porque Deus, aleluia, tem quebrado laços. Aleluia. Deus tem, através da tua vida, dado livramentos. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória, aleluia. Deus falou aqui através dos louvores e tem que continuar falando na palavra. E vai continuar falando quando você sair daqui no teu coração. Aleluia. Porque Ele é contigo, meus irmãos. Ele é conosco. Aleluia. Ele não habita mais em árvore, Ele habita no teu coração. Aleluia. Tome posse daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquei muito feliz quando o pastor Edson falou que assumiu aqui o trabalho, um grande homem de Deus, uma referência, Louvado seja o nome do Senhor. E esse rebanho maravilhoso, aleluia, a qual o Senhor tem cuidado, irmãos. Aleluia. O Senhor, Ele é o nosso pastor, como foi falado aqui, e não é as coisas que faltam, é Ele. Aleluia, não é os bens materiais, é o Senhor que não pode faltar na minha e na tua vida. É a presença do Senhor.
Oh Senhor, aleluia. Oh Espírito Santo, vai tocando, meu Pai. Oh Senhor, Senhor, dá ânimo, Senhor, para aquele que falou: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, você que pensou até em parar, aleluia, mas se Deus te chamou, Ele não vai deixar você no meio do caminho. Aleluia, o Deus, aleluia, que te chamou é aquele que vai finalizar a obra até o final. Louvado seja o nome do Senhor. Não recuse, irmãos, as ofertas do mundo. Feche seus ouvidos e abra o seu coração para a palavra de Deus. Hoje nós vemos as pessoas com o ouvido fechado para a palavra de Deus. Nós devemos fechar o nosso ouvido para o conselho do mundo, mas devemos estar atento ao que Deus está falando conosco, irmãos. Aleluia, porque nós já morremos para esse mundo, mas Cristo vive em mim, você, aleluia. É a presença de Deus, e muitas das vezes essa presença incomoda, e às vezes você chega até a dizer: o que eu fiz? É o que está em você, aleluia. Eu até gosto de um louvor dos corinhos bem antigo que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos que Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Jesus conquistou, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, aleluia, já estou partindo para o final, porque eu gosto de respeitar o horário. Assembleia de Deus, a gente respeita o horário, mas o que Deus colocou no meu coração eu entreguei, irmãos. Continue na posição, aleluia. Faça com o talento que Deus te deu que multiplique, aleluia, porque a igreja é do Senhor, aleluia. Mas as ovelhas têm que andar em comunhão, animando a outra, aleluia. A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras em Provérbios é difícil quebrar, irmãos. O diabo ele trabalha em divisão. Aqui não tem maior nem melhor, não tem quem canta mais e quem canta menos. Deus recebe o louvor. E que quando a viúva ofereceu ali as suas moedinhas ali, os discípulos achavam que era quem fazia melhor. Foi aquele homem que deu, não. Ela deu o seu melhor, tudo que ela tinha. Ninguém sabe, meus irmãos, o que tem no seu coração, só Deus. E às vezes é o seu melhor, Deus recebe, Deus honra, Deus tira você do anonimato e confunde aqueles que acham que são e não são, porque Deus escolhe as coisas mais desprezíveis desse mundo. Aleluia. Eu sinto no coração de dar um testemunho. O Cauã, meu filho, com 9 anos, fica de pé, filho, por favor. Com 9 anos, irmãos, nós ali estávamos em campanha ali na igreja também, na Assembleia de Deus, nós estava recém-chegado ali. Ele começou a sentir dores, e nós achávamos que era apendicite. Começamos a correr para o hospital e ele sentindo essas dores e os médicos não achavam. Quase que ele, pode sentar aqui, ele começou a sentir muitas dores, e ali naquele momento, irmão, o médico quase fez a cirurgia, mas eles voltaram atrás e falou que não era aquilo. E passado alguns dias, estava trabalhando lá no centro de São Paulo, do lado da Paulista, que eu trabalhava por ali. Minha esposa me ligou e falou: o Cauã está passando muito mal. Deus usou um vizinho para socorrer e levou no hospital do Tatuapé. E chegando lá na tomografia, irmão,
eu revezava com a minha esposa e orava ali por ele, falava assim: Senhor, o senhor já foi criança, dá vitória para a vida do meu filho. Ele falava assim: papai, está doendo muito. E eu colocava as mãos e eu repreendi em nome de Jesus ali. E ali, quando saiu da tomografia ali, os médicos falaram assim: você é pai dele? Eu falei assim: chama a sua esposa. Olha, seu filho está com câncer e agora é só Deus. Dali ele já saiu direto para a mesa de cirurgia. O câncer estava para estourar. E ali, imagine para uma mãe, principalmente para minha esposa, ela desabou ali naquele momento. E eu falei: em nome de Jesus, Deus está no controle. E aí foi 1h e pouco de cirurgia. E graças a Deus as mãos do Senhor estavam ali, usando os médicos. Foi, graças a Deus, uma bênção. O Espírito Santo estava ali, conseguiu tirar ali o tumor, que foi um linfoma, mandou para a biópsia. E ele começou a fazer o tratamento. Para a honra e glória do Senhor, está aí, irmãos. Curado, para a honra e glória do Senhor. A cada quimioterapia que tinha, as pessoas diziam: você é crente, muitas pessoas aqui já aconteceu isso. E eu falava assim: feche os seus ouvidos, falava para minha esposa: feche os seus ouvidos para o conselho dos ímpios, mas vamos abrir o nosso coração para a palavra do Senhor. E cada vez que a igreja orava, mais ele se fortalecia, mais ele ficava. A médica se surpreendeu. Ela falou assim que normalmente perde peso, e ele foi ficando forte, foi ficando, graças a Deus, cada vez melhor, porque nós oramos, e a oração surte muito seus efeitos. A oração é maior do que um exército armado. Quando o seu joelho dobra, então as mãos do Senhor operam. Louvado seja o nome do Senhor. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, esse dia ele perguntou para mim, ele falou assim: pai, se Deus tivesse me levado,